Olá, você está no seu DNA, um programa no qual eu mostro para você os caminhos que te levam ao domínio nas análises e interpretações de dados em genética de população e filogeografia. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre: será que podemos incluir sequências idênticas para analisar no programa BEAST? Remover ou manter? Eis a questão. Calma que eu vou te explicar tudo. Fica aqui comigo, vamos explodir os nossos miolos, porque esse tema está afligindo o meu coração, mas não afligirá o seu. Gente, olha, essa semana eu recebi muitas perguntas relacionadas a esse tema específico, tanto do pessoal do Entenda Genética, quanto do pessoal do DNA Pop. E eu quero falar uma coisa para você. Mesmo que você não tenha trabalhado com o que eu vou te explicar aqui agora, permaneça, porque se você trabalha com filogeografia, certamente você utilizará o BEAST. Sim, então hoje o nosso vídeo é sobre o BEAST. O que é o BEAST? O BEAST é um programa que a gente consegue fazer inúmeras análises dentro da filogeografia, da filogenia. É um programa muito bacana. E assim, se você incluir esse programa hoje nas suas análises, com certeza no seu trabalho você vai aumentar bastante as chances de publicação. Eu acredito que é bem difícil, para ser sincera, a gente não incluir o BIST hoje dentro de uma abordagem filogeográfica. E o que esse programa pode fazer por nós? Várias análises, como eu te falei, mas duas principais são bem legais. A primeira delas é a estimativa da árvore de coalescência datada. Então, sabe quando a gente vê lá nos artigos assim, as populações foram datadas há 2 milhões de anos, ocorreu uma divergência há 1 milhão de anos. Isso é muito importante na filogeografia e o BIS consegue fazer isso. Ele pode fazer isso utilizando uma taxa de substituição nucleotídica por sítio, por ano ou por milhões de anos. Também é possível que isso seja feito a partir de uma calibração secundária. A calibração secundária é quando a gente pega uma informação de um outro artigo. Então, se você tem um artigo, por exemplo, com uma filogenia, e aí essa filogenia tem uma data de divergência entre duas espécies, você pode pegar aquela data, incluir essa espécie, que não é a espécie que você tem populações, mas inclua essa espécie na sua análise e utilize essa datação feita em outro artigo como uma datação externa dentro do seu trabalho. A gente fala de calibração secundária porque não fomos nós que fizemos, a gente pegou em outro local. E aí você vai inserir essa informação lá no BIST. Você também pode fazer isso com registro fóssil, enfim, uma infinidade de possibilidades aí para que você trabalhe com ele. Então, a gente gera as nossas árvores lá e essas árvores datadas são o suprassumo do suprassumo. Você coloque, vai ficar muito bom. Bom, além disso, a gente consegue fazer lá no BEAST uma análise que é chamada de Extended Skyline Plot. A partir dela, a gente consegue investigar a dinâmica demográfica das populações e fica comigo que logo eu vou te mostrar uma imagem, tanto do que é essa Skyline Plot, né? Esse é um gráfico que a gente acaba gerando, tá bom? Que a gente consegue identificar se as populações cresceram, se mantiveram constantes, ou se teve um gargalo populacional. O que é um gargalo populacional, Natácia? É quando a gente tem uma população que tinha um tamanho determinado no passado, houve um evento e esse evento fez com que essas populações tivessem uma redução drástica no tamanho efetivo. Tamanho efetivo por quê? Porque o tamanho efetivo é constituído dos indivíduos que contribuem com o pool gênico e que deixam descendentes férteis, tá? Por isso que quando a gente olha para o bottleneck, nós estamos com esse olhar para o tamanho efetivo e não tamanho de censo. São coisas diferentes. Tamanho de censo você conta todo mundo. Tamanho efetivo você conta só quem realmente contribui com o pool gênico. São esses que são importantes para nós. Então, tem outras coisas que o BIST faz também, viu, gente? Ele faz, por exemplo, análises filogenéticas, ele também faz, por exemplo, ele tem umas análises que você consegue verificar quando uma dispersão ocorreu, ele faz a datação da dispersão. Você também pode fazer delimitação de espécies, que é diferente de filogenia. Muito legal. Mas, explicado para você o que o BEAST faz, por que o nosso tema de hoje é sequências idênticas, remover ou manter? Gente, ai, esse é um erro que você aqui no Entenda Genética não vai cometer.
Vamos conversar sobre isso, mas antes eu quero te falar que a gente não vai abrir o programa, tá? O Beast é um programa complexo e simples ao mesmo tempo. É mais complexo as decisões que você precisa tomar. Como eu falei para você, se você quiser fazer calibração, datação, tem uma série de coisas que a gente tem que inserir no programa. E também para modelar essa análise, porque não é simplesmente você apertar botão, não é só isso. Você tem que saber exatamente o porquê das escolhas que você faz dentro deste programa, a começar por um tal de prior ou priors, porque são vários que a gente tem que colocar lá. Então, esse é um conteúdo para um outro momento. Se você tiver interesse neste programa, me conta aqui nos comentários que depois eu trago, tá bom? Mas eu já tenho que te adiantar que ele é super complexo. Para vocês terem noção, só no DNA Filogel e no método DNA, que é o curso completo que a gente tem, eu acredito que de Beast, eu acho que a gente tem umas 7 aulas, viu? E eu ainda tô gravando mais agora. Então, assim, é bem complexo, seria uma irresponsabilidade passar assim por cima, tá? Mas, por que que isso que eu tô falando pra você é a super oportunidade do multiverso? Porque se você trabalha com filogeografia, você com certeza vai utilizar o Beast. E o que que acontece, gente? Acontece que as pessoas, eu não sei por que aqui no Brasil as pessoas acham que elas, para fazer análise no Beast, pode fazer hackzinho, pode arrumar um negócio ali, pode andar mais rápido acolá. E aí, o que que essas pessoas fazem, gente? O que que elas fazem? Elas erram. Aí pode ser que a pessoa até consiga publicar, mas o dado tá errado. Vocês não têm noção do quanto de análises erradas do BIST a gente tem por aí, do quanto de datação errada nós temos, porque as pessoas não souberam utilizar o prior, escolher a taxa de substituição, ou cometeram esse erro aqui, que é o tema da nossa conversa, né? Que é remover sequências iguais ou não nas análises. Então, eu já vou te adiantar. Não, você não vai remover sequências iguais das análises. Vamos lá, o que que o pessoal faz? Pensa aí no seu alinhamento. Você tem um alinhamento e você tem 100 indivíduos nesse alinhamento, tá bom? Desses 100 indivíduos que você tem no seu alinhamento, 50 sequências têm a mesma constituição genética, tá? 30 sequências têm a mesma constituição genética. 10 têm a mesma constituição genética e 10 têm a mesma constituição genética. Então, a gente pode dizer que é provável que a gente tenha aí 4 haplótipos. O que é que são haplótipos? Haplótipos são segmentos, regiões do DNA que são combinações únicas de estados alélicos. Isso é um haplótipo. E a gente está falando de uma fita única. Então, o DNA da mitocôndria é um haploide, o DNA do cloroplasto, haploide, porque a gente tem uma fita única. O DNA nuclear, não, diploide, 2 fitas, uma que vem do pai e uma que vem da mãe. Aí, no DNA nuclear, a gente tem outra forma de tratar esses haplótipos, porque ainda assim a gente tem haplótipos, porém nós temos 2 haplótipos por indivíduo, porque é uma fita que vem do pai e uma fita que vem da mãe. Nós já temos conteúdo aqui no Entenda Genética sobre o que é haplótipo, então dá uma olhadinha nos vídeos aqui, procura o que é haplótipo, que eu tenho certeza que você vai ter um bando de conteúdo aí, mas se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui pra mim. Gente, toda vez que vocês colocam pra mim dúvidas, o vídeo fica muito mais rico. Esse conteúdo mesmo eu nunca nem tinha pensado em fazer. Foram dúvidas que surgiram e pensa só, vai ser super útil. Inclusive, por isso, você já dá o seu like maroto aqui pra mim. Comenta qualquer coisa, fala assim, eu nunca vi o bicho, eu já vi o bicho é socorro. Bicho, inclusive, em tradução, né? Seria assim, é porque é um acrônimo, mas seria a besta, né? Antigamente, inclusive, o ícone deles era uma besta, hoje é um ratinho. Mas, enfim... então, o que que acontece? Eu dei o exemplo para vocês aí de 100 sequências que a gente teria, então, 4 haplótipos. Algumas pessoas não me perguntem por que cargas d'água. Elas acham que para fazer a análise, elas precisam pegar somente um representante dessas sequências, ou seja, um único haplótipo. Então, no lugar de você fazer a análise com 100 indivíduos que você tem, elas acham que é muito interessante que seja feita com 4. Não sei por quê. Se você é essa pessoa, vamos conversar sobre, tá? Olha, só para te deixar aqui a par de uma coisa. O Beast, ele tem 2 tipos de programa, tá bom? Um programa é a família 1, então Beast 1.
e um outro é o BIST-2. Não significa que uma evolução de outros, hoje eles são projetos independentes. Então, se você quiser utilizar o BIST da família 1, você pode, se você quiser utilizar o BIST da família 2, você pode. E essas instruções que eu estou te dando, elas são válidas para qualquer um desses programas que você escolha trabalhar. Então, a pergunta que me chegou foi: incluir haplótipos sem repetição ou todas as sequências idênticas? Essa aqui, gente, é uma redezinha de haplótipos, tá? E eu, inclusive, quero falar para você que não necessariamente você precisa fazer uma árvore datada com haplótipos. Algumas vezes eu faço com haplótipos, algumas vezes eu faço com todos os indivíduos. Assim, depende muito da convergência das análises. Algumas pessoas utilizam essa abordagem dos haplótipos para a gente tentar conseguir uma probabilidade a posteriori um pouquinho maior. E eu já vou explicar para vocês que a gente tem geralmente baixas probabilidades a posteriori para algumas espécies, não são todas, tá? E para alguns marcadores. E uma das formas que a gente tem de conseguir elevar um pouquinho disso daí é fazendo a árvore por haplótipo. Só que quando você não coloca todo o seu alinhamento lá, né? Todo o seu arquivo FASTA, e só coloca esses representantes, né? Um representante de cada sequência, gente, está errado. Não faça isso. Não faça isso. Então, imagine que aqui eu tenho 9 haplótipos, tá? E só que aqui, né, se eu não me engano, esse trabalho meu tem 157 indivíduos. Então, a pessoa pegaria e colocaria lá no programa só 9 haplótipos. Vai rodar super rápido. Pode ser, inclusive, que você tenha um valor de ESS, já vamos falar sobre isso também. Eu sei que é muita coisa, é um conteúdo denso, mas fica comigo que vai valer a pena. Então, você precisa ter um valor chamado ESS superior a 200 para identificar se essa análise ela foi boa ou não, tá? Tem qualidade ou não. E assim, você pode até conseguir um valor de ES de 200, mas sua análise estará errada. Gente, não é simplesmente porque você olha e vê que uma análise tem uma consistência que o que você inseriu no programa tá certo. Não tem nada a ver. Eu posso, por exemplo, inserir uma taxa de substituição nucleotídica da minha cabeça muito louca. O programa vai rodar, ele pode estimar as datas, ele vai gerar um valor de ES, vamos supor que eu consigo 200, né, que eu disse que é o ótimo, e tá uma bosta a análise, entendeu? Então, tem um elemento também muito importante que é a escolha correta. Se você escolher as coisas erradas, está errado. Então, muita gente faz isso aqui no Brasil, não sei por quê. Eu gerei essa árvore aqui, essa árvore é de um artigo meu, ela é uma árvore de haplótipos, então, tá vendo que na frente dela aqui, eu vou ensinar pra vocês como que você vai ler essa árvore, tá? Mas, ó, na frente de cada um desses cladozinhos aqui, tem os haplótipos. Então, você pode olhar que, por exemplo, esse haplótipo H5 aqui, ele é bem menor do que o H4. Por quê? Porque no H5 eu tenho menos indivíduos do que o H4. O H4 eu tenho muito mais indivíduos. Então, eu fiz a árvore de haplótipos, porém eu considerei todos os indivíduos que eu tinha dentro desses haplótipos e não só um único indivíduo dentro dos haplótipos. Ó, para você conseguir fazer a leitura de uma árvore, é só você olhar para o seguinte. Aqui a gente tem o ancestral comum mais recente do meu grupo que eu estou estudando, que é esse aqui. Uai, Natácia, mas esse aqui não é não? Esse aqui é, gente, só que é porque eu coloquei um grupo externo para eu conseguir fazer a minha árvore, tá? Então, eu fiz essa abordagem. Por isso que eu não estou considerando esse aqui o grupo externo da minha população, da minha espécie de interesse, que era o meu estudo filogeográfico. Então, eu conto a partir daqui. Aqui eu geralmente coloco a probabilidade a posteriori em cima, mas isso fica a seu critério. A minha probabilidade a posteriori foi 0,98, eu acho, 96, o que é muito bom, tá bem legal. E o nosso ancestral comum mais recente é datado de 2 milhões de anos. Então, com essa data aqui, eu vou na literatura e vou tentar identificar o que pode ter acontecido, e depois a gente tem as demais divergências aqui. Então, importante dizer para você que não é porque a sequência é igual que significa ser a mesma coisa. A gente tem muito isso na cabeça. Mas é a mesma coisa, eu vou colocar só um representante, vai rodar mais rápido, porque afinal de contas o importante é a datação do haplótipo, é o que muitos vão dizer. Eu sei que muitos vão dizer isso, mas eu vou explicar para você por que que esse pensamento está errado, por que que você está simplesmente enfiando os pés pelas mãos e se lascando muito, fazendo
desta forma. Primeira coisa, pensa comigo. Vamos imaginar que você tenha... Vou desenhar aqui, viu, gente? Vamos imaginar que você tenha aqui uma área. Vamos pensar que isso aqui é o Brasil Central. E você tenha populações aqui distribuídas nessa região aqui. Cada pontinho desse é uma localidade, tá? Localidade. Vamos lembrar, gente, que filogeografia tem o que na palavra? O que filogeografia tem na palavra? Vamos lá, meu povo, geografia. Se tem geografia na palavra, o que a gente precisa incluir nos nossos estudos? Uma perspectiva geográfica, sim, eu sei que você pensou isso. Mas muita gente acha que é só estudar a linhagem. Mas é também, só que é também geografia. Geografia, tem que ter geografia. Então, você vai lá, jovem, coleta, né? Tem suas localidades, faz suas análises. Vamos imaginar que você tenha 10 indivíduos aqui, tá bom? 10 aqui. Que bonito esse mouse. Enfim, vamos lá. Todo mundo tem 10 indivíduos para ficar mais fácil o nosso exemplo. Ok. Eu tenho, então, aqui 6 populações e cada população tem 10 indivíduos. Vamos imaginar que eu tenha 3 haplótipos e que esses haplótipos não são exclusivos. Inclusive, não pense que filogeografia só pode ser interpretada do ponto de vista dos artigos não, gente, dos haplótipos exclusivos. Haplótipos compartilhados também contam história, tá bom? Eu tô muito venenosa hoje, gente, é porque eu fico muito pistola com umas coisas, vocês não têm noção, tanto que eu fico pistola quando os outros falam para as pessoas fazerem coisas porque eles acham que mandam, mas não sabem a teoria do negócio, mas tudo bem. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem, então, haplótipos que são compartilhados. Então, deixa eu pintar aqui de amarelo e vamos imaginar que eu falei que a gente tinha quantos haplótipos? 6, né? Ai, meu Deus, vamos lá, vamos ver se eu não me embanando. Vamos imaginar aqui que esse amarelinho aqui é um dos haplótipos que nós temos, tá? E esse haplótipo, ele está presente nas nossas 6 populações. Agora, vamos imaginar que a gente tem o nosso segundo... Gente, vamos reduzir para 3 haplótipos, porque senão vocês vão ficar aqui comigo e vão falar, Natácia, para que isso tudo? Né? Senão vai demorar muito. Mas enfim, temos o segundo haplótipo aqui azulzinho. Temos um terceiro haplótipo, vamos colocar roxo. Terceiro haplótipo roxo. Terceiro haplótipo roxo. Terceiro haplótipo... Vamos pôr mais um, vai. E temos um quarto haplótipo verde. Não, esse verde ficou muito feio. Peraí. Verde limão não, senão vocês não vão enxergar, né, gente? Chup, chup. Muito bem. Não, vamos fazer mais um. E agora a gente vai ter um quinto. Só porque daí eu vou fazer um negócio bem bonitinho. Pra vocês entenderem, tá bom? Então, essa aqui é a nossa constituição genética do ponto de vista dos haplótipos, considerando as populações que nós temos. Gente, se eu pegar só um... Vamos esquecer que é errado, porque eu já falei para você que é errado pegar só um indivíduo que represente o haplótipo presente nas populações. Vamos esquecer disso. Vamos só exercitar aqui um pensamento. Olha aqui comigo, presta atenção. Se eu pego um indivíduo que representa o haplótipo preto aqui, dessa população, ok, esse haplótipo está representado, beleza, beleza. Agora, vamos para o nosso segundo caso aqui, o haplótipo azul. Eu tenho esse haplótipo azul em 1, 2, 3, 4 populações. Mas aí eu vou pegar a representação dele dessa população aqui, ó, tá bom? Vou pegar dessa população. Isso quer dizer, meu povo, que tchau, essa população aqui, não quero nem saber, não tô nem aí pra você, né? Adeus. Pra quê, né? Vou pegar só essa daqui. Muito bem. Aí depois, ou seja, eu não incluí informação geográfica de 3, né? Ah, mas você não tá colocando coordenada geográfica. Sim, tem como colocar no bicho, mas para árvore datada não necessariamente, tá? Mas acontece, gente, que a gente está colocando a representação dessa população geográfica aqui. E nós estamos eliminando essa daqui e logo você vai entender por que também fica errado. Aí agora a gente vai lá e vai escolher então
amarela, mas a amarela ocorre em todas essas populações aqui, em todas essas localidades. Mas eu vou escolher só essa daqui mesmo, porque tá ótimo, é só um indivíduo representando o haplótipo. Gente, nós estamos perdendo informação para interpretar, porque não é porque é igual, ainda mais que vai ficar muito mais difícil de você saber depois, mas não é porque é igual, gente, que é a mesma coisa, não é, esse é um erro muito comum. Isso você pode dizer para clone. Será que vocês entenderam a referência de Star Wars aqui? Mas enfim, para clone você pode realmente falar que as sequências são iguais, não são clones. Então, o fato delas serem iguais não significa que elas são a mesma coisa. Então, se você não inclui essas localidades aqui, que tem também essa representação dessa sequência, você perde a questão da avaliação, porque não significa que haverá a mesma conexão, a mesma história coalescente. Por quê? O que significa isso? Né? Essas sequências serem iguais. Gente, a única coisa que significa é que não há mutação entre elas, para aquela porção do genoma que eu estou estudando. Porque geralmente a gente pega alguns marcadores, né? Agora, numa abordagem genômica já é diferente, você pega toda a constituição. Mas, para as pessoas que trabalham com sequências e com fragmentos, você está pegando uma porção da história. Então, é como se eu pegasse aqui essa caneca, e aí eu pegasse e sequenciasse aqui a asa da caneca, tá? Mas eu contasse a história sob perspectiva da asa, mas olha, falta todo isso aqui, toda a outra parte da caneca, entende? Então, o que a gente pode falar? Que as sequências não possuem mutações que as diferem para aquela porção de genoma. Então, eu não posso dizer que que essas sequências, né, elas são a mesma coisa. Elas simplesmente compartilham a mesma constituição genética, mas não implica dizer que é a mesma coisa. E isso vai ter implicação lá na genealogia, sim. Eu sei que você pode pensar, mas é a mesma coisa, não vai ter problema nas relações. Não, senhor, haverá sim. Inclusive, você pode encontrar indivíduos em clados diferentes, próximos, mas diferentes, entendeu? Então, assim, eu também quero falar para você que o fato de você ter sequências idênticas não é um problema para o BEAST, nem para o BEAST da família 1, nem para o BEAST da família 2. Por quê? Essas sequências, elas são consideradas amostras independentes, mesmo que elas tenham uma constituição genética igual para a porção do genoma que você sequenciou. Mas o BEAST, quando pegar aquele indivíduo lá, ele vai entender que são amostras independentes. Então, quando você tem indivíduos que têm sequências idênticas, não necessariamente essas sequências estarão relacionadas na sua árvore. Por isso que você precisa incluir todos para que você gere essa árvore datada. Algumas vezes esses artigos passam, tá? Por quê? Porque as pessoas não colocam lá que colocou só um indivíduo representando o haplótipo. Põe para ver se passa pelo revisor. Então, assim, muitas vezes no processo de revisão, o revisor nem passa pela cabeça dele que a criatura inseriu só um haplótipo. Lógico, tem às vezes revisores que não estão sabendo muito bem o que estão revisando, mas via de regra nas revistas de qualidade, a gente é muito difícil se passar. Se passar é porque a pessoa partiu do pressuposto que a pessoa não fez, que o pesquisador não fez esse negócio Frankenstein. Você não vai fazer. Então, tenha muito claro na sua cabeça que o que aconteceu. O que você pode dizer é que não houve mutação ao longo da história ancestral desses indivíduos, para a porção do genoma que você está estudando. É isso que você pode falar. É a isso que você pode se resumir, entendeu? Você não vai achar que vai ter a mesma relação lá na árvore simplesmente porque as sequências são iguais, tá? Idênticas e a mesma coisa, do ponto de vista biológico, é clone. Aí, se for clone, é outro departamento, tá bom? Mas sequências idênticas aqui simplesmente o são, porque a gente não encontrou essa mutação ao longo dessa história ancestral desses indivíduos. Simples desse jeito e para aquele pedacinho que você está estudando. Talvez, se você acrescentar mais marcadores, a gente encontre uma diferença entre elas. Agora, você deve pensar aí na sua cabeça. Você tirou isso da onde, criatura? Da sua cabeça? Não, gente, eu não tiro as coisas da cabeça. As coisas que eu falo aqui para vocês são coisas que eu estudei.
Então, muita gente que conversa comigo, né, e fala assim, ah, mas eu vou fazer isso. Fulaninho, fulaninho não. A pessoa falou que é pra eu fazer esse negócio aqui. Você pega e mostra pra ele o porquê que você não pode fazer. Não é porque a Natácia tá falando, não. É porque o Alexei, tá? Que é a criatura, peraí, com licença, escreveu esse livro aqui, ó. Tá vendo? Ele escreveu esse livro. Ele desenvolveu o Beast, entendeu? Ele desenvolveu um monte de tutorial maroto pra nós. Ele falou que não pode. Eu vou contradizer ele? Eu não vou, né, gente? Porque eu não sou besta. Então você também não é. Então para com isso, presta atenção. Olha só, eu printei para vocês aqui uma resposta que ele deu para essa pergunta e essa resposta ela tá no grupo do Beast. Eu sempre falo para os meus alunos de todos os cursos que eu tenho, método DNA Pop, DNA Filogel, método DNA completo. Gente, entra nos grupos de programas. Essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Porque sempre tem alguém que tem algum problema e sempre tem alguém que tem a solução para esse problema, tá? Inclusive, o Beast é um programa que sempre dá BO. Eu, Natácia, não sei resolver todos os BOs do Beast, não sei mesmo. Porque tem BO, problema que nunca aconteceu comigo. Então, tipo, como é que eu vou saber resolver, sabe? Agora, lá naquele grupo tem muitos problemas para você achar e é ótimo que a gente aprende. Então, eu sempre entro lá, dou uma olhada no grupo, adoro, me informo super. E eu acho que é uma dica muito válida para você entrar em grupos dos programas. Mas lá, ele, esse moço, de vez em quando responde as perguntas. E eu amo encontrar as perguntas que ele responde e guardo todas as respostas comigo, porque, assim, é um manancial de informação de quem desenvolveu o programa. E ele fala o seguinte, gente, olha só, vamos colocar até numa cor que eu gosto. Ai, não tem um roxo da cor do canal, né? Eu vou pôr um amarelinho, tá? Vamos lá. Blá, 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 essa FAQ aqui, antigamente tinha no site, hoje não tem mais, infelizmente, tá? Aí ele tá falando aqui, ó. Do not remove identical sequences. Não remova sequências idênticas. E não só essa aqui, a parte que ele coloca isso, ele coloca em vários locais também. O Remco também e outros colaboradores do Beast. Então, assim, eu sempre sigo a escola de quem desenvolveu o programa, entendeu? E dos colaboradores. Então, não é coisa da minha cabeça e tudo mais, não é hackzinho, gente. E nem aumenta tanto assim a ai, gente, a eficiência. Vai correr rápido, mas vai correr tudo errado. Então, pra mim isso não é eficiente, entendeu? Eficiente é correr certo e eu poder usar. Ter que repetir coisa é um saco, ninguém precisa disso. Mas pior do que isso, o negócio está errado. Então, se você tá numa situação que no lugar que você trabalha, as pessoas estão dizendo pra você, faça desse jeito, tem que ser assim. Mostre esse grupo, procura essa imagem lá, sabe? Mostra, olha, isso não pode ser feito por causa disso. Então, eu expliquei para você o motivo pelo qual você não pode excluir essas amostras repetidas. Tente mostrar esse lado. E se a pessoa não entender com toda a explicação que eu falei para vocês, que o fato da sequência ter a mesma constituição ali de letrinhas não significa necessariamente que ela seja a mesma coisa, um clone não é isso. Então, que a gente tem que incluir, a única coisa que significa que a gente pode falar é que não tem uma mutação ao longo, né, da ancestralidade entre aqueles indivíduos. Então, se a pessoa não se convencer com isso e falar, não, mas não tem nada a ver, porque o que eu estou estudando é linhagem, e aí você explica a questão geográfica, e aí ela vai falar a mesma coisa, mostra o que o desenvolvedor do software falou, porque às vezes a pessoa não é que ela tem resistência porque ela acredita naquilo, entendeu? Eu não gosto de acreditar, eu gosto de ir na fonte, mas tem gente que realmente acredita. E tudo bem, é um comportamento dela, ela pode ter visto em algum lugar, ter aprendido com alguém. Então, mostra evidência também. Enrolei, gente. Tente não entrar em conflito, porque é muito ruim entrar em conflito. Eu sei o quanto é estressante esse final de tese, de dissertação, de monografia, a gente quer sair correndo. Mas, digamos, num sistema conciliatório, né? É interessante que você mostre com toda humildade, fala, olha,
Eu sei que você falou, sugeriu que a gente fizesse assim, mas vai dar mais problema lá na frente, porque um tá errado, a gente vai ter que gastar mais tempo repetindo tudo. E olha só o que o desenvolvedor do programa falou, que a gente não pode remover sequências idênticas, tá bom? Agora, ainda nesse universo das análises do BEAST, eu quero conversar com você sobre probabilidade a posteriori também, gente, que é digamos assim, uma dor que muita gente tem. Então, quando a gente faz a nossa árvore de coalescência, a gente tem a probabilidade a posteriori nos ramos. E é bem interessante que essa probabilidade seja maior que 90 a 95%, dependendo do pesquisador que é mais conservador, 95%, tá? Só que muitas vezes nos trabalhos filogeográficos a gente tem uma maior probabilidade a posteriori nesses pontos mais antigos da nossa árvore. E quanto mais próximo da coroa, que é essa parte aqui, ou das tips, né, das pontas da nossa árvore, essa probabilidade a posteriori, ela cai. Então, aqui, por exemplo, eu nem coloquei a probabilidade a posteriori porque foi tipo zero, entendeu? Para esse ramo foi 0,97, 87, aqui 0,4, aqui também não teve. Olha, esse aqui foi 0,03, muito baixinha. Por que que isso acontece, tá? Isso acontece por vários fatores. Pode ser prior, então você colocou um prior inadequado lá no Beauty, que é um pacote dentro do BEAST, então o BEAST tem vários programas. Eu falei para vocês que a gente tinha umas 7 aulas dentro do DNA, Filogenia, Método DNA, não tem não, tem muito mais, porque eu acho que ó, lá dentro do BEAST a gente tem Beauty, BEAST, Log Combiner, Tree Annotator e a gente tem que utilizar o Tracer. Então, nossa, com certeza. Mas enfim, o BEAST tem esse tanto de programa dentro dele, tá? Então, isso aqui a gente abre num programa que chama Figtree. Então, lá no Beauty, que é onde a gente organiza, né, esse modelo de input, você pode colocar a taxa de substituição nucleotídica, que é um prior. De repente, você tem que aumentar o número de corridas, tá? Aumentar o comprimento da cadeia. Você pode também aumentar a amostragem lá dentro. Várias coisas podem te ajudar. Você pode fazer uma calibração secundária, talvez o modelo evolutivo que você utilizou não é o mais adequado, porque a gente também tem que colocar esse modelo evolutivo lá. Até a gente tem o B-Model que seleciona, que é dentro do pacote do BEAST 2, mas ainda assim, de repente, não vai funcionar. Então, gente, tem que fazer vários testes até que você encontre realmente os melhores parâmetros para estimar a sua árvore. Você vai fazer isso. Se você fez tudo isso e ainda assim a sua árvore não ficou legal, ajustou todos os parâmetros, pode ser um problema de marcador, pouco polimorfismo, tá? Não tem muito polimorfismo e é o que temos para o momento. Isso acontece muito com planta. Às vezes, quando a gente olha o DNA mitocondrial, fica bem bonitinho, mas infelizmente, plantas, a gente tem uma frequência maior disso nos trabalhos filogeográficos e a gente coloca no nosso texto a limitação das interpretações com base nesse tipo de árvore. Mas, segundo Kullner, tá? Mary Kullner foi quem desenvolveu o programa Lamarck, mas ela tem várias coisas dentro da teoria da coalescência, que é o tipo de teoria desenvolvida por Kingman em 82, que a gente utiliza no BEAST e também no Lamarck. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Esse aqui é um livro que a gente tem dela, que tem um capítulo dela e é bem legal mesmo. É o handbook, né, filogenético. E aí o que ela fala? Ela diz o seguinte, que quando a gente trabalha com coalescência, né, a probabilidade da gente conseguir estimar a genealogia correta entre as espécies já é difícil, entendeu? Então, se a gente tem espécies distintas, já é complicado a gente conseguir as probabilidades elevadas. Agora, imagina produzir a genealogia correta em amostras dentro de espécies. Então, a gente vai pegar as localidades de uma mesma espécie e tentar gerar uma genealogia. Fica muito mais complicado. Por quê? Porque a gente tem bem menos mutações que são informativas e que estarão disponíveis para que a gente consiga construir a nossa árvore datada, o que já é diferente quando a gente tem uma árvore entre espécies que a gente espera, né, que haja um maior número de mutações que as difiram. Então, a gente vai conseguir ter maior número de sítios informativos para nossa análise. Enquanto que, quando você trabalha com uma mesma espécie, se ela tiver
pouca variação genética, fica muito difícil, porque dentro da espécie, os indivíduos já são altamente aparentados, é bem diferente de uma filogenia, né? Olha só, aqui é um exemplo também de uma análise, e olha, quando a gente avalia aqui o ancestral comum mais recente delas, o que a gente encontra? O número 1 aqui atrás, ó. Opa, que eu risquei errado. Aqui atrás, número 1. Então, esse aqui é o suporte, tá? A probabilidade a posteriori... Suporte não, desculpa. É a probabilidade a posteriori desse ramo, que foi 100%. A gente vai para esse segundo aqui, esse clado aqui, 0,96. Massa. Esse aqui, 1. Massa, 100%. Só que quando a gente vai andando a mais para a ponta, isso vai diminuindo, porque quanto mais a gente vai andando para cá, mais próximos são essas sequências entre si dentro dos clados. E aí os mini clados dentro dos grandes clados, então, terão uma probabilidade a posteriori menor. Isso vai acontecer sempre? Não, isso não vai acontecer sempre. Eu estou conversando com você que faz análises no BIST ou fará e que enfrenta esse tipo de problema, tá? Mas tem gente que não vai enfrentar e eu te mostrei como você pode resolver, tentar resolver essas coisas. Só coloquei essa imagem aqui para vocês, que é o programa Figtree. Eu gosto muito desse programa, então você pode importar a sua árvore que foi gerada lá no BIST para dentro do Figtree, e aí ele consegue então colorir os clados, agrupar os indivíduos dentro dos clados e fazer tudo bem bonitinho para a sua publicação. Eu tinha falado para você sobre a Extended Skyline Plot lá no começo da nossa conversa. Então, a Extended Skyline Plot, ela é uma abordagem para que a gente consiga entender e fazer a reconstrução da história demográfica das nossas populações. Ela vai gerar um gráfico aqui, assim, inclusive essa análise aqui é a Bayesian Skyline Plot. A Extended vai ter uma imagem bem parecida, mas a Extended a gente pode combinar múltiplos locos. Ela é uma abordagem mais recente, eu gosto muito dela. Mas o que eu quero que você observe é que aqui a gente tem um aumento populacional ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho 1960, né? Tananã, constante, constante. De repente, a gente começa a aumentar a expansão demográfica aqui dessas populações em 1980. Então, aqui bem embaixo aqui, a gente tem o tempo, tá? A gente tem o tempo. E aqui a gente tem essa dinâmica populacional, considerando o tamanho das populações, da população que foi estimada ao longo do tempo. Por que eu trouxe isso aqui? Porque tem muita gente que acha também que para a Skyline Plot, ou a Extended Skyline Plot, você pode reduzir o número de indivíduos e deixar só um representante do haplótipo. Não pode. Fica errado. Não faça isso. Você está contando uma história demográfica. Quando você retira a quantidade de indivíduos que você tem da BO, inclusive a gente tem uma quantidade dentro da Skyline Plot que é interessante para que a gente faça as nossas simulações. Então, cada programa tem um número de indivíduos que é o ótimo para análise. E colocar só um indivíduo por população, não, inclusive a Extended Skyline Plot, os autores, se eu não me engano, é um artigo do Hallett e o Drummond, agora eu não vou lembrar o ano, gente, mas enfim, eles colocam lá a importância desses indivíduos serem retirados aleatoriamente, caso você tenha muitos indivíduos, porque tem um determinado valor que não vai fazer tanta diferença assim, então se você não quiser colocar, tudo bem, mas tem que ser uma amostragem aleatória, então você vai pegar um indivíduo representando o haplótipo A, um indivíduo representando o haplótipo B, um indivíduo representando o haplótipo C, um indivíduo de cada... Vai dar merdinha. Não faça isso, não é certo, tá bom? Todas essas análises que eu falei para você, elas podem ser avaliadas a partir de um parâmetro que nós chamamos de ESS, ou tamanho efetivo da amostra. Então, quando você analisa no BIST, ou até mesmo no Lamarck, que é outro programa que a gente tem para filogeografia, bem legal que seja incluso, inclusive eu aconselho fortemente que você coloque, a gente tem esse valor de ESS para os parâmetros. E o que ele é? Ele nada mais é do que o número de ocorrências que são independentes da distribuição posterior que a cadeia de Markov é equivalente a. Esse valor, ele é assim, digamos assim, crucial para você avaliar a sua análise. Então, a gente tem algumas instruções que os desenvolvedores do BIST colocam para nós. Primeira coisa, se você tiver
um parâmetro com valor de ESS menor que 100, alguns autores aceitam. Então, eles até colocam isso como, tipo, é liberal, tipo, meio liberal isso daí, alguns aceitam, outros não. Eu, particularmente, nunca coloco nada com menos de 100, absolutamente. Você pode ter análises que tenham 100 de ES, mas aí você pode repetir análises e combinar as análises. Isso é plenamente possível. Então, quando você combina as análises que foram estimadas com os mesmos parâmetros, tá, gente? Não adianta você pegar e estimar aqui caneca e microfone. Não combina. Tem que ser caneca, caneca, microfone, microfone. Então, tem que usar os mesmos parâmetros, tá bom? Aí você consegue aumentar isso. Valores acima de 200 é o melhor. Os meus artigos eu sempre coloco acima de 200. E eles colocam que um valor acima de 10 mil é simplesmente um gasto de recurso computacional. Porque para você chegar num valor acima de 10 mil, meu amigo, minha amiga, prepare aí meses, tá bom? Dependendo da máquina que você tem. Não precisamos disso. Então, esses valores, eles são utilizados como diagnóstico, tá? Eles são muito importantes para essas análises MCMC, porque assim a gente determina se houve uma execução que convergiu, uma execução que foi legal, tá bom? Só que o tamanho efetivo de amostra não é o suficiente para determinar se uma análise tem qualidade. E por que eu trouxe esse conceito aqui para você agora? Porque pode ser que alguém fale para você assim, olha, eu vou fazer isso mesmo porque eu coloquei só um indivíduo representando um haplótipo e eu tive um valor de ESS maior que 200. Balela, bebê. Pode ter tido um valor maior que 200? Pode. Isso não significa que a análise está correta, só significa que dentro do seu erro houve estabilidade, entendeu? Então, não utilize o ES como um critério para dizer que o prior que você utilizou tá ok. Não, não é isso. Por isso que eu falo sempre, aqui eu ensino o domínio para analisar e interpretar. Mas para quê? Para você pensar criticamente, para você entender a razão, o motivo, o porquê, para você saber que não é só ficar apertando o botão, que isso não resolve o problema. Então, se a pessoa é assim, ela vai falar, valor superior a 200, GS, pronto, deu certo. Não deu, porque não é só apertar botão. Você tem uma inteligência de escolha por trás, entendeu? Como eu disse para você, eu fico pistola. E eu tô de olho em você, porque agora você sabe. Depois que você viu, não tem como desver, e eu tô de olho porque eu não quero ver ninguém aqui no Entenda Genética colocando um único indivíduo representando o haplótipo, seja para você fazer a análise no BIST de datação, seja para você fazer a Skyline Plot, e também não vai vir com desculpa de conseguir um S superior a 200 colocando só o indivíduo, porque tá errado, simples desse jeito, e é assim. Então, vamos recapitular, tá? Os nossos grandes achados dessa aula para sua vida, tá? Primeira coisa, não é porque alguns indivíduos têm sequências idênticas que necessariamente estarão relacionados na árvore. Isso porque essa igualdade entre essas sequências simplesmente significa que não houve o quê? Mutação, tá? O processo evolutivo aí da mutação ao longo da história ancestral desses indivíduos para aquela porção do genoma que você está estudando. Simples assim. Então, a partir de hoje, você vai incluir todo mundo na sua análise. Pronto, acabou. E é isso, meu povo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. É um conteúdo especial para os filogeógrafos, então já compartilhe aí com seu amigo, com a sua amiga que está aí estudando filogeografia, porque se você, ele ou ela não mexeu ainda no BIST, pode ter certeza, você vai mexer. E você vai mexer porque você quer ter um trabalho de sucesso, um trabalho maravilhoso, um trabalho glamouroso, um trabalho que realmente responde a uma pergunta biológica. Então você vai incluir o BIST, tá bom? É isso, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Quero avisar também uma coisa, nós estamos agora no Entenda Genética com um projeto que é a nossa sala de estudos. Então, todos os dias, menos sábado e domingo, às 14 horas, nós sentamos aqui e ficamos pelo menos em um ciclo de uma hora, estudando, analisando, interpretando, escrevendo. Enfim, é a nossa sala dos geneticistas de sucesso, então você está mais que convidado a participar, porque muitas vezes a gente acha que não tem tempo, mas a gente fica perdendo tempo passando o dedo no TikTok e no Reels, e não precisamos disso. Então, nesse momento, se você não puder ficar uma hora, que você fique 15 minutos, pensa só, em 7 dias você vai ter
disponibilizado 7 horas para você chegar cada vez mais perto do seu domínio nas análises e nas interpretações dos dados em genética de populações e filogeografia. Beleza? Te espero no nosso próximo vídeo e até breve!